A graça e a paz, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Hoje eu quero falar com você, vamos conversar um pouco sobre adversidade. Vamos pensar um pouco sobre a adversidade à luz do livro de Jó. Primeiramente, eu gostaria de compartilhar com você acerca do seguinte tema: como Deus limita nossa adversidade. Depois, eu quero compartilhar com você a respeito de qual é o papel que Satanás desempenha em nossas adversidades. Mas primeiramente, vamos ver como Deus limita a nossa adversidade. Apesar de poder permitir que Satanás nos persiga e nos acuse, Deus estabelece limites para as ações do inimigo. Satanás não tem livre acesso à nossa vida. Somente Deus, que nos criou, tem o direito de lidar conosco em todos os momentos da vida. No caso de Jó, o Senhor deteve o inimigo ao ordenar-lhe: somente contra ele, ou seja, contra Jó, não estendas a mão. Isso está no livro de Jó, capítulo 1, versículo 12. O Senhor permitiu que seu servo Jó fosse provado. Mas perceba que Deus limitou o que Satanás poderia fazer. O Senhor é onisciente, onipotente e onipresente. Nada é maior. Nenhum pecado ou doença pode ser maior do que ele. Deus deu a Satanás instruções estritas a fim de poupar a vida de Jó. Você pode verificar isso no capítulo 2, versículo 6. E o inimigo teve que obedecer. Assim como obedece hoje às limitações impostas por Deus em meio à adversidade, ao sofrimento e à dor que experimentamos. Então preste bem atenção, querido. Satanás não tem um acesso ilimitado para nos impor a adversidade. Existe um limite para a adversidade. Pode parecer que seu sofrimento nunca vai passar, mas ele passará. Lembre-se de que os problemas de hoje são oportunidades para Deus provar sua fidelidade. Ele permitirá que a provação dure o tempo necessário para que ele cumpra o seu propósito. Amém? E Deus tem um propósito em nossa vida. Deus quer cumprir um propósito na sua vida, na minha vida. As crises passam, meus irmãos. As circunstâncias mudam. As situações se desdobram. No entanto, Deus trabalha por meio de nossas adversidades e põe um fim a elas a seu tempo. O inimigo pode até tentar derrubá-lo, mas você tem uma fonte eterna de força que vive em você e que não pode ser derrotada. Satanás sabe, como crentes, nós pertencemos a Deus. Nós somos salvos pela graça divina, mediante nossa fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas o inimigo, ele quer roubar a nossa atenção, enchendo o nosso coração de medo, de dúvida e desânimo, na tentativa de levar-nos a desistir de obedecer a Deus. Esse é o grande objetivo de Satanás, nos levar a desobedecer a Deus. Sobre extrema pressão, a fé de Jó permaneceu firmemente alicerçada em Deus. E o mesmo pode ser verdade para nós. Quando a adversidade chegar, não precisamos curvar-nos ou nos render à derrota. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9, o apóstolo Paulo escreveu: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. O Senhor não permitirá que o inimigo nos destrua. Assim, devemos continuar a confiar em Deus e a resistir ao diabo, mesmo quando estivermos desanimados. Olhe o que Paulo diz em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Você tem uma Bíblia aí na tua mão? Abra comigo aí, vale a pena nós lermos. É Gálatas, capítulo 6, versículo 9, tá bom? Tome a sua Bíblia e abra em Gálatas 6, 9. Vamos lá, diz assim, olha: e não nos cansemos de fazer o bem,
porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. O Senhor trabalha por meio da adversidade, permitindo-a em nossa vida por um período de tempo, a fim de cumprir um importante propósito em nós. O texto em Isaías 30:20 nos ensina: embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, contudo, não se esconderão mais os teus mestres, os teus olhos verão os teus mestres. Em outras palavras, os momentos tristes de nossa vida durarão somente o tempo necessário para que Deus cumpra o seu propósito em nós. Que boas novas são essas! Deus não somente limita nossas provações e tribulações, mas também nos atrai para um relacionamento mais íntimo com Ele, e tudo para o nosso bem, conforme Romanos 8:28. Em todas as coisas, Deus coopera para o nosso bem. Certamente, essa é uma boa razão para adorá-lo. Eu quero orar com você e abençoá-lo, para que nos dias das adversidades, você se lembre do exemplo de Jó. Jó superou. Não porque ele fosse capaz, não porque ele fosse forte, mas é porque Deus estava com ele, colocando limites para a ação de Satanás e ampliando a capacidade de Jó conhecê-lo cada vez mais. Senhor Deus, quero te agradecer por esta palavra e peço que o Senhor nos ajude, a todos nós, a enfrentarmos as adversidades da vida, muitas vezes impostas pelo inimigo, mas com um propósito vindo da parte do Senhor. Que o Senhor nos ensine o caminho da maturidade, o caminho do aprendizado, que realmente, Pai, nós não percamos de vista os nossos mestres, ó Deus, que nos ensinarão acerca de como desenvolver uma vida mais íntima com o Senhor. Os resultados da adversidade realmente são grandes mestres da nossa vida, ensinando-nos que apesar de tudo que passarmos, existe um Deus que nos ama, que cuida de nós e que há de realizar um propósito nas nossas vidas. Obrigado, nós te agradecemos. E eu quero abençoar todos os meus ouvintes, aonde quer que eles estejam, com esta palavra e com o resultado da prática desta palavra na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.